Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, meus queridões. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso projeto. E qual é o nosso projeto? O nosso projeto está disponibilizando o Estatuto da Criança e do Adolescente aí, para que vocês deem continuidade ao estudo de vocês e, posteriormente, venham ingressar em algum certame mais em específico para esse da Conselho Tutelar e agente educador da Prefeitura do Rio de Janeiro aí, tá? Então, a gente vai dar continuidade hoje ao nosso processo, a gente vai estudar mais uns artigozinhos aí, e essa semana ainda devo colocar, essa semana que vai entrar, ainda devo colocar mais umas 2 videoaulas aí também, e a partir de semana que vem eu começo a colocar de matemática também, tá? Então, vamos lá. Aqui dividi minha tela com vocês, aqui ficou um pouco grande aqui, tá? E hoje a gente começa aqui, ó. Tá todo mundo me ouvindo? Tá? Tudo direitinho. Beleza. Hoje nós vamos estudar, né, o que a gente chama de família natural, tá? A família natural, tá? E depois, posteriormente, né, a família extensa, a família substituta. Hoje a gente entra nessas questões de família, tá? Aqui, ó, da família natural. Tá? Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Tá? Aí, parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada, tá? Família extensa ou ampliada, aquela que se estende para além da comunidade de pais, filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos, com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Tá? Então, o que acontece? Família natural, pai, mãe e descendente. Né? Família natural é meu pai, família natural é minha mãe, família natural é meu irmão. Tá? E tudo que vem dessa família aí. Tá? Família extensa. A família extensa é um parente próximo, é um tio, é uma tia, é um avô, uma avó, tá? Porque muitas das vezes, em processo na justiça da infância, até na vara de família mesmo, o que acontece? Essas crianças, né, esses pais, eles têm o poder familiar destituído. Eles perdem a titularidade no exercício do poder familiar. E o juiz procura entregar essa criança, tá, na família extensa. Quem é a família extensa? Um tio, uma tia, um avô, uma avó, tá? Outros parentes que não sejam da família natural. Por quê? Assim como a gente veio estudando, né, na semana passada, o que acontece? A regra é que a criança e o adolescente eles sejam criados no leito ou no seio da sua família. E, excepcionalmente, o juiz vai buscar outras situações aí, vai esgotar todas as possibilidades no sentido de ela ficar no seio da sua família. Tá? Então, aqui, ó, vamos dar continuidade. Vamos descer aqui a ladeira. Deixa eu ver aqui. Bom, artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, tá? Tá aqui, ó, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura do outro documento público, né? Ou outro, né? Escritura ou outro documento público, perdão. E qualquer que seja a origem da filiação. Um outro parágrafo único aqui. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento se deixar descendentes. Bom, acontecia muito, a gente sabia muito, era muito sabido nos casos da vara de infância, né, justamente pela morosidade em que é conduzido isso. Por quê? Porque lá nos termos do artigo 39 a adoção é irrevogável, e se é irrevogável, o juiz não pode errar. Tá? Então, é um procedimento muito moroso, demora muito para que se defira, que se haja um deferimento mesmo nesse processo.
Então, acontecia em determinados casos que os pais que estavam com o processo de adoção viessem a óbito, né? Morriam, e aí, já que morriam, o juiz deferia, tá, a adoção, e esses filhos, porque são filhos, legalmente são filhos, né? Passavam a exercer os direitos, sobretudo, daqueles pais, tá? Então, assim, o reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes, tá? Então, aqui, ó, aí no artigo 27. No artigo 27, olha, o reconhecimento do estado de filiação. Opa, tem uma borrachinha, deixa eu apagar aqui uma borrachinha, porque senão fica isso aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo e indisponível e imprescritível, tá? Podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Bom, o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, tá? Indisponível, tá? Ele não perde isso e não prescreve, tá? Eu não peguei aqui, olha só, eu não adotei, eu não tive lá, legalmente agora eu não sou pai, tá? E se eu sou pai, aqui, ó, eu posso exercer essa paternidade, porque no estatuto se fala titularidade no exercício do poder familiar. Então, se eu sou pai, eu posso exercer essa titularidade até contra os pais biológicos deles mesmos, tá? Né? Deles mesmos. Então, assim, eu sou pai, o juiz deferiu, tá lá, para efeitos de lei, para efeitos jurídicos, agora eu sou pai, legalmente falando. Então, aí vem o pai dizer que isso, o pai biológico, né? Porque legalmente agora eu sou pai. Né? Aí vem o pai dizer que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não. Aqui, ó, eu posso exercitar, tá? Eu posso exercer, tá? Contra os pais ou seus herdeiros, tá? Sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça, né? Então, assim, por ser indisponível, né? Imprescritível, eu vou exercer para sempre esse direito, ainda que contra os pais. Aí aqui a gente já entra, ó, da família substituta. Bom, a gente estudou da família natural e família extensa. Sempre recapitulando, família natural, o que é família natural? A família natural é aquela família formada pelos pais, né, pelos filhos e seus descendentes, tá? Pelos pais, eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, tá? E os descendentes vão descendir deles aí, tá? Então, o que acontece? Eu posso adotar uma outra criança, eu posso ter a guarda de uma outra criança, e isso daí vai ser colocado, vai ser entendido como a minha família natural para efeitos de adoção, tá? Então, assim, agora a gente vem com a família substituta. Bom, qual é a regra? A regra é que um adolescente ou uma criança, ele tem que ser criado, ele tem que ser educado preferencialmente no seio da sua família, tá? Preferencialmente no seio, no ambiente da família dele. E quando esgotam-se todas as possibilidades de essa criança, a manutenção dessa criança junto à família não acontecer mais, aí o juiz entra com a família substituta, tá? E aí a família substituta, eu me lembro que na época do conselho, a gente tinha vários programas lá, né, que as crianças eram colocadas em família substituta. A gente tinha a família acolhedora. A família acolhedora era um sistema de apadrinhamento, já preparando aqueles primeiros estágios para a guarda provisória e depois, se possível, a adoção.
tá? A família substituta, quando não é mais possível a manutenção dessa criança junto à sua família natural, ou quando não é possível mais a manutenção dessa criança ou desse adolescente junto à família extensa, a gente vai buscar outros meios de se esgotar essas possibilidades, porque a criança, ela gosta de primazia em tudo, tá? E assim, de precedência em políticas públicas, em programas de governo, então ela não pode ficar nessa vulnerabilidade social. Fica um dia aqui, fica um dia ali, fica um dia acolá. Então tem aqueles programas de apadrinhamento, e esses programas de apadrinhamento, lá no conselho, na época, a gente usava muito família acolhedora, tá? Então, o que acontece? Essa família acolhedora aí, né, nada mais é do que quando a criança não pode mais ficar, né, não tem mais como ficar na família natural ou na família extensa, o juiz vai buscar outros meios, porque tem um cadastro nacional, tem uma qualificação das famílias, tem uma habilitação dessa família para, apadrinhar essa criança. Não é assim, vamos embora, não. Tá? Então, assim, ó, a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, isso aqui tem que decorar, tá? Guarda, tutela ou adoção, independente de situação jurídica da criança ou adolescente nos termos da lei, tá? A guarda você assiste a criança materialmente, tá? Até para efeitos previdenciários, que fique claro isso. A tutela, você responde por aquela criança ou aquele adolescente nos termos da lei civil. E a adoção, né? A adoção é você regulariza a situação daquela criança, que desde então passa a ser, até então você estava num processo. A partir do momento que deferiu um processo de adoção, desde então aquela criança passa a ser seu filho, sabe? Para efeitos legais, para efeitos jurídicos. Então, assim, não tem o que se falar. Adotou, você, lá nos termos do artigo 25, né? Aquela que lá dos termos do artigo, né? 22, 21, 22 e 23, né? Você passa a ser, né, titular no exercício do poder familiar, e a partir daí você vai ter que gerir a educação, tá? E tem que tomar um cuidado, porque nos termos do artigo 246 do Código Penal, a falta de assistência na educação básica, né, você responde criminalmente. Então, são todas essas situações que você tem, que você absorve ou que você adquire quando você adota uma criança, tá? Então, assim, parágrafo 1º. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado o seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada, tá? Sempre que possível, tá? Mas, assim, na família substituta, a partir dos 12 anos, o depoimento desse adolescente, porque é a partir dos 12 anos que o estatuto prega, né? Esse adolescente, ele vai ser ouvido em sede, né, da justiça, e, assim, o seu depoimento vai ser levado em consideração, sabe? Porque não é para a gente garantir com primazia a segurança, o direito dele à vida, à saúde, lá nos termos do artigo 7º, artigo 14. Então, não faz sentido a criança não ser ouvida e, possivelmente, ela não sendo ouvida, ela ir para uma família onde ela não se sinta à vontade. Tá? Então, assim, você tem lá o sistema de apadrinhamento, e esse sistema de apadrinhamento, você tem todo um corpo técnico te assessorando, tanto da vara como dos conselhos. Às vezes a vara tem um inchaço muito grande, né, na aplicação dessas medidas, e o juiz manda um ofício lá para o conselho, solicitando a ajuda do conselho nesse sentido. E como o conselho também tem assistente social, o conselho também tem
psicólogo, né? E assim, a prefeitura dispõe de diversos equipamentos que assessoram o conselho e o judiciário nesse sentido também. E vai se criando uma opinião e isso é entregue ao juiz. O juiz, com a sua equipe, avalia e determina e defere ou não, mediante a conveniência dos laudos, né? Como é que eu vou falar? Dos ofícios, né? Porque essa comunicação ela é interna e se dá por ofício, né? Como se fosse memorandos, tá? Aí, ó, tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário o seu consentimento colhido em audiência. Tá aqui, ó, bem amarradinho. Opa, bem amarradinho aqui, como a gente costuma falar, né? Então, assim, passou dos 12 anos, completou os 12 anos, nunca aconteceu de eu me apresentar para uma audiência dessa e o juiz não colher o depoimento dessa criança. É óbvio que é mais questão de procedimento mesmo, de padrão, praxe mesmo, como a gente diz, né? Por quê? Porque essa criança já está com essa família, tá? E é muito difícil, acontece, tá? Mas eu nunca vi uma criança já no estágio final de adoção, nunca vi uma criança no estágio final de adoção e chega nas últimas audiências onde o juiz vai ouvir essa criança ou esse adolescente, ele não querer ficar junto com essa família, tá? Por quê? Porque o judiciário ele já vem acompanhando essa família, tá? Essa criança ela foi parar nessa família mediante a cadastro, mediante a fila de espera, mediante a habilitação lá na vara de infância. Então, quando essa criança, né, as famílias têm um perfil e a criança tem outro perfil. Então, quando a família encontra, quando eles se encontram, né, quando a criança escolhe a família, ela escolheu, o que acontece? Ela vai ser apadrinhada. E apadrinhou, aí tem a guarda, e logo depois da guarda, o juiz vai deferir ou não, né, mediante esse estágio de convivência, a adoção. Tá? Aqui, ó, na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou afetividade a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes dessa medida. Né? Então, o que acontece? É exatamente isso que eu acabei de falar, né? Aí, ó, na apreciação do pedido, o juiz leva em conta isso tudo. Como é que foi esse estágio? Como é que foi esse apadrinhamento? Como é que se deu, né, para chegar até ali? E por isso o juiz leva em conta a fala da criança. Olha, estão te maltratando, né? Fizeram alguma coisa que você... Não é que fizeram alguma coisa que a criança discordou no sentido de educação, não, gente. Né? Porque tem muitas situações que as pessoas não querem uma criança para adotar, para dar amor. Não, muitas situações elas não querem isso. Elas querem uma criança para ajudar a cuidar dos filhos deles, né? Elas querem uma criança para servir de babá ou de empregada. E é por isso que tem esses estudos de caso. É por isso que o juiz solicita esse acompanhamento, para que não seja negligenciado nenhum direito da criança. Tá? Olha aqui, ó. Parágrafo 4º. O grupo de irmãos serão colocados sob a adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco, abuso ou outras situações que justifiquem plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. O que diz? O que está dizendo esse parágrafo aqui? A regra é, vai adotar tem irmão? Tem que adotar junto. Tá? Tem que adotar junto. A regra é essa. Mas aí, com esses estudos de caso, olha por que esses ofícios são importantes. Olha por que esse acompanhamento da equipe técnica é importante. Porque nesse acompanhamento, em muitas situações, descobre-se que o irmão mais velho estuprou o irmão mais novo. E assim, o irmão mais novo não fala porque se sente coagido. E às vezes o irmão mais velho ameaça, bateu.
tá? Maltrata, menospreza, submete a vexame, humilha, explora, bota para trabalhar no sinal. E aí a equipe técnica, vocês acham que não descobre? Descobrem sim, são equipes muito competentes e assim, se perceber uma mudança de comportamento, isso já é informado ao juiz, tá? Eles vão juntinho. E nessas situações, aí o que acontece? Olha só, tá aqui, ó. A excepcionalidade procurando sempre, em qualquer caso, evitar o rompimento. Mas, assim, se tiver risco, abuso ou outra situação que vai justificar esse rompimento, aí não tem como, né? Deixar a criança lá. Vamos combinar que não tem como. Tá? Parágrafo 5º. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizado pela equipe interprofissional, olha a equipe da vara, olha a equipe do conselho, olha, o Ministério Público quer saber disso aí, o que está acontecendo. Eu me lembro que na minha época a gente ficava falando sozinho, né? Assim, falando sozinho, porque o Ministério Público, né, aqui no Rio de Janeiro, quem respondia pelo meu conselho tutelar, responde por Campo Grande e Guaratiba, era a 7ª Promotoria da Infância e Juventude. Então, eles mandavam um ofício, a gente não respondia porque o conselho, assim, pipoca casos para a gente resolver, mandava outro ofício, no 3º ofício, eles já mandavam reiterando, sob pena de responsabilidade. E aí tem aquele caso, né? Se o Ministério Público te pede alguma coisa, se ele te pede, faça. Porque se você não fizer com ele pedindo, você vai fazer com ele mandando. E quando desce a mão de ferro, é terrível. Tá? Então, assim, a colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior. Tá? Olha o que acontece. Adotou. Não, agora adotou e vai embora. Não, não, senhor. Nunca na história desse país adotou, né? Eu costumava dizer no conselho que o conselho tutelar é um órgão, assim, quase que uma fofoca institucionalizada, porque a gente se metia na vida de todo mundo, a gente sabia da vida das pessoas que a gente atendia, e por isso é que o conselho, é por isso que o estatuto, o que acontece? Ele diz que esses processos têm que correr em segredo de justiça. Por quê? Porque senão fala da vida dos outros para terceiros. Né? Então, assim, às vezes você chega em casa, ou você chega a casa, né? Numa situação normal, você passou por uma situação em que a criança foi abusada sexualmente, aquilo te incomoda de um jeito, você passa uma semana horrorosa, sabe? E aquilo te destrói como ser humano, e aí o que mais você queria era desabafar com a sua esposa ou com a sua família, sabe, ali, e contar, assim, o que aconteceu, não dar o nome necessariamente, mas, assim, contar o caso em específico, e a gente não podia, eu não podia. E acabava que sofria sozinho, né? Então, assim, e esse parágrafo 5º, ele fala disso. Tem o acompanhamento anterior, e aí o juiz defere. E tem um acompanhamento posterior. Vocês vão ser acompanhados, sim, senhor. Tá? Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório. Aí, ó, olha o que é obrigatório ainda. Se a criança for índio ou for de quilombo, alguma coisa assim, que sejam consideradas e respeitadas a sua identidade social e cultural, ou seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal. Tá? Que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto com membros da mesma etnia, ou seja, adotou uma criança que é índio ou de quilombola, o acompanhamento vai ser lá na tribo,
preferencialmente. Por quê? Para que não tenha prejuízo, detrimento das culturas que ele absorveu. Tá? É muito difícil. Né? Fui conselheiro no mandato 2011 2016. Tá? Muito difícil. Nunca vi um índio ser adotado. Não aqui onde, na minha comarca. Mas o que acontece? Se acontecer, olha o que diz a lei. Olha, que a colocação ocorra prioritariamente no seio da sua comunidade. Né? Aí vai adotar um índio, aí que eu quero ver se ama mesmo. Né? Eu quero ver se ama mesmo. Aí chegou lá, vai adotar uma criancinha. E, não, porque ele é bonitinho, porque tem o cabelo liso, que não sei o quê, porque tem isso também, né? Às vezes as pessoas só querem adotar o que tem o cabelo liso, o que é louro, né? O que tem olhos claros, o que é branco. Aí viu lá o índio, aquele cabelinho bonitinho, que não sei o quê e tal. Aí o que diz? Né? O que diz a lei? Que esse acompanhamento posterior, ele vai se dar na tribo dele. Bom, aí chega lá, eu já vi vários programas, né? Na NetGeo ou na Discovery, tribos indígenas, onde quando eles recebem visitantes, eles fazem uma papa de fubá, e aí eles vão comendo, vão comendo, vão comendo, vão comendo. Com a mão, assim, com a mão que eles vivem na mata, né? Se ligou, com a mão. Aí quando aquilo acaba, cada um pega com a mão e bota na boca, pega com a mão e bota na boca, pega com a mão e bota na boca. E aí quando aquilo acaba, aquele resto, né, daquela papa é o que sobrou. Aquilo é o que eles têm de melhor. E aquilo, como é o que eles têm de melhor, eles dão pro visitante. Imagina, e não adianta fazer carinha de nojo, não. Por quê? Porque aquilo é o que eles têm de melhor. Né? E aí tu vê 50 índios, cada um metendo a mão e botando na boca. Aí já pega na boca, botou, né? Saiu, já pegou de novo. E aquilo vai criando uma papa. Tu imagina aquela mistureba de saliva com suor da mão, mas na cultura deles, aquilo é que eles têm de melhor. E a criança tem que ser educada nesse meio. Né, lindinhos? Então, assim, vamos adotar os índiozinhos? Você já sabe que o estatuto vai prezar por isso aí, tá? A intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, né, no caso deve ser a FUNAI que eles estão falando aqui, no caso de crianças e adolescentes indígenas e de antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Aí, ó, eles já estão falando, adotou um índiozinho, tá? A equipe multidisciplinar é até diferente, já é desses órgãos, né, que o juiz manda, ó, pega um antropólogo lá, um psicólogo lá da FUNAI e tal, e manda para lá. Aí tu chegou lá, eu gosto de ver na hora da comida, né? Na hora da comida que é legal, e isso daí que me deixou muito encabulado, né? Você ter que comer, mas assim, não ama? Não quer ficar com a criancinha? Então vai comer a comidinha dos caras lá, né? Pelo amor de Deus, não faça meu favor, né? Mas está na lei, tem que fazer. Artigo 29. Não se deferirá colocação em família substituta a pessoas que revelem, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Porra! Isso é muito autoexplicativo, né? Eu não tenho dinheiro, né? Tô morando, tô quase sendo despejado, aí eu quero adotar uma criança. Cara, eu não tenho condições de sobreviver, brother. Né? Eu não tenho condições de sobreviver. Aí eu vou adotar uma criança? Tá aí, ó, o estatuto diz isso também. Tá? A colocação em família substituta não admitirá a transferência da criança ou adolescente a terceiros ou entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. Isso eu já vi acontecer. Tá? Li sobre isso e foi aqui na vara no Rio de Janeiro, em Campo Grande. Saiu até uma tirinha no jornal que o juiz estabeleceu uma multa. Por quê? Porque um casal adotou uma criança e depois eles quiseram devolver a criança porque a criança fez eles passarem vergonha no restaurante. Gente, uma criança, você fazia, eu vou a um restaurante com a minha filha. A minha filha é uma espoleta também, é uma pimenta também, sabe? A minha filha, se a gente deixar ela 5 minutos sozinho, ela taca fogo na casa.
Pô, bacana, né? Mas isso é coisa de criança, cara. Sabe? Isso é coisa de criança. Não quer ter problema com educação? Não adota uma criança. Porque vai ter... assim, eu costumo dizer, assim, até para minha esposa mesmo, você criar é fácil, educar é que é difícil, sabe? Educar, você tem que ser espelho, sabe? E você sendo espelho, como é que é? Como é que é você ser espelho? É a criança olhar para você e refletir, e você refletir a tua essência no teu filho, na tua criança. Eu não posso chegar para minha filha e determinar para ela, dentro de casa, só determinar que ela não pode xingar, mas eu vivo xingando palavrão dentro de casa. Como é que ela vai entender isso? Ela não vai entender isso. Eu não posso dizer para minha filha que eu não posso tomar uma cerveja, né, que ela não pode beber se eu vivo bebendo cerveja dentro de casa. Então, ela não pode. Ela não entende, ela não tem essa maturidade para entender. E é uma prova de que aquele discurso, faço o que eu falo e não faço o que eu faço, não funciona. Na educação, não funciona. Né? Primeiro, eu tenho que ser o espelho dela, para depois eu cobrar e aplicar as sanções. Tá? Aí o que acontece? Ainda nesse artigo 30 aqui, o que acontece? Né? As pessoas adotavam e depois que adotavam, aí entregava numa ONG, olha só, entregavam numa ONG ou entregavam, né, numa instituição de acolhimento sem autorização judicial. O juiz manda chamar todo mundo de novo. E assim, e tem que querer, senão paga multa, senão é preso. Tu imagina o transtorno, né? O prejuízo emocional, tá? O prejuízo psicológico. Tu imagina um psicólogo para recuperar essa criança de novo que foi rejeitada pelos pais adotivos. Né? A criança já foi rejeitada pelos pais, os pais, por qualquer motivo que seja, sabe lá por onde passou, se usou droga, se isso, se aquilo, se batia, aí colocou no programa de acolhimento, aí está lá em família substituta, os pais acolhem, adotam e depois fala que não quer. Tem que pagar uma multinha, né? Tem que ser preso, né? Pagar uma multinha, escambau. Né? Colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional só admissível na modalidade de adoção. Eu sou um cidadão espanhol, casado com uma brasileira e moro, né, na Inglaterra. Já tenho residência fixa lá há 20 anos. Minha esposa é impossibilitada de ter filho, a gente está passando as férias aqui na casa. Né? Tiramos uma licença de 1 ano para ela ficar aqui junto com a família por conta dos pais dela que estão doentes. Pegamos amor por uma criança. Queremos levar embora com a gente. Se defere guarda? Não. Defere tutela? Não. Quer levar? O estágio de convivência é lá que vai fazer? Não. É tudo aqui. Né? Depois, na próxima aula, a gente vai estudar isso. É tudo aqui. Só tira a criança do território nacional pelo Instituto da Adoção. Tá? E o artigo 32, tá? Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo mediante os termos dos autos. Tá? Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente vai desempenhar o encargo mediante os termos dos autos. Quer dizer, o cara guarda, tutela, tá? Ele acolhe aquela criança para todos os efeitos possíveis. E, a partir daí, ele já começa a ser enquadrado lá no artigo 22. Tá? Ele tem que prover educação, alimentação, ele tem que proteger, ele tem que salvaguardar o direito dessa criança, que agora ele já é o guardião. Tá? Então, galera, deixa eu falar aqui com os senhores, tá? O que acontece? Hoje a gente termina mais essa aula, tá? Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. E se não entenderam, pode colocar aí, ó, na descrição do vídeo
tudo, qualquer pergunta, qualquer dúvida que posteriormente a gente vai responder durante a semana. Eu venho aqui, essa semana está um pouco mais de tempo, tá? E a gente vem aqui respondendo tudo, tá? Curtam o canal, tá? Dê o joinha, apertem lá no sininho, porque todas as vezes que eu entrar online, eu pretendo entrar corrigindo questões online aqui para os senhores, tá? E todas as vezes que eu entrar, vocês vão ser avisados, tá bom? Se inscreva no canal, o curso é totalmente gratuito e sempre vai ser, tá? E, assim, vocês se inscrevendo no canal, vocês dando joinha e dando like e criando no sino, é a única ajuda que eu estou pedindo para vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês e tenham uma excelente semana.